No programa Santa Inovação de hoje, falaremos sobre a indústria 4.0 aqui em Santa Catarina. Uma quarta revolução está em andamento. Ela começa no chão de fábrica e vai até as nossas casas. É a chamada indústria 4.0 ou indústria do futuro. Nela, robôs podem ser programados para executar tarefas sozinhos e de forma integrada. É o processo produtivo conectado ao mundo virtual, ou seja, as indústrias usam inteligência artificial robótica, big data e outros recursos para fazer produtos. Um pouco desta realidade vamos conhecer hoje. E para falar desse tema, a gente recebe aqui no estúdio o José Eduardo Fiatz, diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Fiatz, muito obrigado. Você está retornando aqui ao programa Santa Inovação. Prazer. Vamos lá, então. E a gente recebe também aqui do meu lado direito o André Pierre Matei, que é pesquisador-chefe do Instituto Senai de Sistemas Embarcados, aqui em Florianópolis, e que é uma das unidades existentes no país para melhorar os nossos processos produtivos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, então. Fiatz, se diz que a primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, a segunda a energia elétrica e do petróleo e a terceira dos primeiros computadores. E agora a gente entra então aí nessa indústria 4.0. O que seria essa tal da indústria 4.0? É um processo evolutivo contínuo, né? Nós tivemos a transformação da força do cavalo, né, que foi um motor da revolução agrícola, em cavalo a vapor, que foi a primeira fase de evolução da chamada Revolução Industrial. Com a evolução da energia elétrica, dos sistemas eletrônicos e depois da parte computacional, nós chegamos agora no momento onde todos os sistemas interagem entre si. A gente tem um processo muito forte de sinergia entre os componentes eletrônicos, máquinas inteligentes, sistemas inteligentes que começam a levantar características do processo e até do próprio cliente para poder gerar novos produtos de uma maneira cada vez mais dinâmica, inteligente, com dados, informações, gerando soluções mais orientadas para a necessidade do cliente, efetivamente. Resumindo, mais inteligência aí no processo produtivo. Mais inteligência, mais interatividade. Bacana. Pierre, as indústrias catarinenses, a gente pode dizer que já trabalham com esse sistema 4.0 e em que setores a gente consegue enxergar melhor esse trabalho? Diversas empresas catarinenses já estão, um dos maiores projetos que eu conheço assim, na área de indústria 4.0 está sendo feito com uma empresa catarinense. São projetos bastante avançados. Eu diria que a indústria catarinense precisa buscar mais indústria 4.0, entender melhor, e aí cabe ressaltar que a tecnologia é uma ferramenta, ela não é o fim, né? Ela é um meio para atingir a produtividade, como o José Fiatz colocou. Né? Primeiro a gente identifica quais são as necessidades, onde é que a gente tem oportunidades de melhoria do processo produtivo, para depois buscar os meios, busca onde é que tem um retorno, onde é que tem perdas, quais são as tendências tecnológicas mundiais, aí a tecnologia entra. E aí o nosso instituto tem condições de atender. Né? Então existe todo um espectro de atuações. Mas a indústria catarinense começou, né? Eu diria que tem que acelerar muito mais. E quando a gente fala em indústria catarinense, não tem como não falar da Fiesc, e a Fiesc tem acesso, né, Fiatz, a muitas pesquisas, questão de economia também. A gente pode falar que a indústria 4.0 ela é muito focada na questão da redução de custos no processo produtivo. Né? Quando a gente fala em país ou na parte global, bilhões de dólares ou bilhões de reais em economia. Aqui em Santa Catarina a gente também pode trazer para esse recorte, falando em termos de economia no processo produtivo. Com certeza. Você imagina logística do ponto de vista macro, por exemplo, otimização de caminhões circulando em estradas, atendendo melhor os portos. Agora pensa nisso do ponto de vista de uma cadeia produtiva que fica mais inteligente, mais racional, e depois no âmbito de uma fábrica. Todos os processos, como falou o Pierre, podem ser melhorados e otimizados. O objetivo da tecnologia é levantar o máximo de informação para você encontrar os melhores caminhos mais rápidos, aqueles mais efetivos. Isso acontece, a Fiesc trabalha naturalmente muito fortemente na indústria, mas também as tecnologias geradas no nosso instituto são aplicadas ao varejo, à agricultura, aos mais diversos setores, onde há um processo que pode ser melhorado e um cliente que pode ser mais bem atendido. Santa Catarina ela tem diversas características por regiões, né? Região do Vale ali mais têxtil, região lá do Oeste mais agricultura, e em todas elas é possível aplicar a indústria 4.0. Nós somos o estado que tem a maior produção industrial comparativamente a outros setores, né?
e certamente o mais diversificado, né? O estado que tem diversas áreas muito fortes em energia, em siderurgia, metalurgia, confecções, calçados, móveis, madeira. É muito diversificado e também se complementa com a área agrícola e com a área do varejo, da logística, do comércio em geral. Então é um campo muito fértil para aplicar as novas tecnologias de indústria 4.0. Legal. E eu só complementar, Por favor. Um ponto interessante aí nisso que vocês colocaram, né? E colocaram muito bem, é um aspecto, tem dois aspectos que eu quero colocar. Um deles é customização em massa. Então, o produto, você gosta de um tipo de produto, eu gosto do mesmo produto, mas com algumas características diferentes, isso é o mesmo. Quando a gente fala em produção em massa, então, tipicamente, a gente vai ter que aceitar o mesmo produto. Numa indústria 4.0, com mais inteligência, com mais capacidade, conectividade e com custo mais baixo, eu consigo modificar, até certo ponto, obviamente, o produto, de maneira que ele seja customizado para cada cliente. Sem prejudicar a produção em grande escala. Sem prejudicar o custo. Quer dizer, no mesmo custo eu consigo alterar o produto. É o que a gente tem visto em várias áreas. Um outro aspecto bem interessante, aí puxando para essa parte da Santa Catarina, e usando essa informação que o Fiat deu, né, dada a característica que diferencia Santa Catarina dos outros estados em termos de produção industrial, é a criação de novos modelos de negócio. Então, isso é algo que a Fiesc está olhando bastante, como a gente consegue fazer com que cada região do estado consiga desenvolver novos modelos de negócio aplicado, usando essas novas tecnologias, mas aplicado nesses conceitos modernos. Pierre, o Instituto Senai de Sistemas Embarcados, ele cria soluções para a nossa indústria, né? Para a nossa indústria catarinense ou para a indústria em geral. Eu sei que você explicasse um pouco melhor o papel dessa unidade lá no Instituto Sapiens Park, né, na capital, e o que acontece de projetos lá dentro que a gente possa exemplificar para o nosso público. Perfeito. Os institutos Senai, hoje nós somos uma rede de 27 institutos, foi, eu diria, uma obra de um visionário, foi um pensamento da CNI em coordenação com as federações de cada estado, entre elas a Fiesc, para alavancar a produtividade da indústria. Então, quando a gente observa a produção científica brasileira, houve um crescimento. Podia ser melhor, pode, mas houve um crescimento. Quando a gente olha a produtividade da indústria, a gente não pode dizer o mesmo. Eu diria que ela está estagnada e caindo. Significa que nós estaremos cada dia mais à mercê da invasão de produtos estrangeiros. Então, nós temos que melhorar isso. Então, a CNI fez o investimento com recursos do BNDES e financiamento do BNDES e criou-se essa rede. Cada um dos institutos, ele trabalha com um número limitado de tecnologias, de maneira que eles possam ser complementares. Então, a ideia é que cada um seja excelente naquilo que faz e trabalhe de forma em rede, né? Nós contratamos duas consultorias, uma delas foi o Instituto Fraunhofer, alemão, para fazer o modelamento, e outro foi o MIT, para fazer o posicionamento. Nós estamos no Brasil, nós estamos na Alemanha, então a gente precisava de alguém que olhasse o mercado. O MIT, mercado nacional, o MIT olhou um monte fez um estudo bastante aprofundado, e de maneira a posicionarmos melhor. Aqui em Florianópolis, a gente tem muito orgulho, né, nossos institutos. Aliás, eu diria que nós temos muito orgulho dos nossos institutos de Santa Catarina. Eles são bem diferenciados em termos de resultados. Aqui nós trabalhamos basicamente com... O nome eu não gosto muito, né? Sistemas embarcados não tem nada a ver com barco, né, Felipe? Então, a gente trabalha com eletrônica e computação. Então, computação, ciências da computação, mas muita inteligência artificial. Nós temos 2 salas com meninos e meninas absolutamente brilhantes na área. E muita eletrônica, muita automação. Então, como exemplo de projeto, nós temos o projeto de um satélite, que a gente trabalha com uma empresa de São José dos Campos, chamada Visiona. Nós temos robôs aplicados na indústria de petróleo, robôs submarinos, bem avançados. Nós temos automação de máquinas, nós temos muito internet das coisas, conectividade, inclusive 5G. Nós temos projetos aplicados ao meio ambiente, agricultura. Bem amplo lá. Bem amplo, sempre utilizando eletrônica e computação. Então, nós somos muito transversais, né? E dentro da indústria 4.0, eu diria que eu não poderia falar melhor que o Fiat, né? No sentido de, desde a parte de fornecimento, supply chain, a parte de fabricação, entrega, acompanhamento, melhoria dos processos. Então, como é que a gente otimiza, às vezes, algo que é muito dinâmico. É muito complicado para o ser humano trabalhar com isso. Quando tem muitos dados ou muito rápido, é difícil. Então, a gente usa todas as tecnologias. E sempre centrado no humano.
Sempre centrado no humano, mas aplicado à indústria, né? Aplicado na indústria. E aqui, né, Fiat, em Santa Catarina, como é que é o papel assim de instituições como o Senai, Universidade Federal, né, para que possa fazer o desenvolvimento desses projetos até chegar lá na ponta, né, no projeto finalizado, para em sim facilitar o trabalho das indústrias? O desafio, acho que cada vez mais de todos nós que trabalhamos com inovação é transformar o conhecimento, as ideias, a capacidade empreendedora dos jovens e dos não tão jovens assim, dos experientes também, que têm uma capacidade empreendedora também fantástica, em soluções para o mercado, para a indústria, em coisas que funcionam. Né? Esse é o desafio dos nossos institutos e isso é muito fruto da integração entre diversos atores. Então nós temos, por exemplo, hoje o Senai naquele instituto, integrado com a universidade, com a Fundação CERT, nós temos uma aceleradora de startups com quantos jovens? Uns 30 jovens lá trabalhando, por aí. Trabalhando lá, até mais, né? gerando novas empresas, junto com o pessoal que está desenvolvendo tecnologia. Temos uma planta de produção industrial para fazer protótipos, para fazer produtos, né? Então, nós trabalhamos de maneira muito integrada aqui, né, na cidade. Hoje, a 401 praticamente é uma rota de inovação com diversos centros de inovação. A CAT ali é uma referência na área, o Parque Tecnológico Alfa, e terminando lá no Alto com o Sapiens. E no estado de Santa Catarina também você tem hoje parques tecnológicos em várias cidades. Lá em Joinville, o Agro, o Perini também se transformaram numa referência. Então, esse é um talento que Santa Catarina tem desenvolvido cada vez mais, de trabalhar o espírito empreendedor junto com a tecnologia para resolver problemas e desenvolver setores realmente competitivos no âmbito mundial. Fiat, a gente já viu que a indústria está muito preparada em termos tecnológicos, né, de inovação e tudo mais, mas eu te pergunto com relação à parte acadêmica, os nossos alunos que se formam, estão preparados para essa revolução, para essa mudança de mercado? Eu diria o seguinte, nós temos pesquisas recentes em diversas revistas, levantamentos de dados que mostram claramente que nós temos uma capacidade de gente talentosa, criativa, brilhante, com belas ideias, com a capacidade de aprender muito forte. Mas a quantidade ainda deixa a desejar. Nós temos um déficit enorme hoje de desenvolvedores na área de software, de programação, que é base para a indústria 4.0. Nós temos uma dificuldade muito grande de integrar as áreas de formação acadêmica, né? Nós temos que falar cada vez mais jornalismo 4.0, temos que falar em direito 4.0, em medicina 4.0, porque esses conceitos estão sendo aplicados já em todas as áreas de conhecimento. Então, a quantidade de jovens sendo formados, né, e a capacidade de integrar as profissões para gerar novos modelos de negócio, como disse o Pierre, novas estratégias que realmente trabalham essa tecnologia em várias aplicações, esse ainda é um desafio. Nós temos gente muito talentosa, temos laboratórios, temos pesquisadores, mas a transformação disso em resultado, que é o objetivo da inovação, e no final em desenvolvimento econômico, em renda per capita, em benefício para a sociedade, ainda é um desafio que nós temos pela frente. Tá certo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, mas a gente volta já aqui pela TVA e inclusive no próximo bloco a gente vai até Joinville, a nossa equipe esteve lá para conhecer o robô, o Snake, né? Uma novidade aí que está em andamento. A gente volta já. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando o tema Indústria 4.0 aqui em Santa Catarina. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo o André Pierre Mattei, lá do Senai, e o José Eduardo Fiat, da Fiesc. Como eu falei no bloco anterior, a gente vai mostrar um exemplo agora vindo lá de Joinville, do norte do estado, mais conhecido por todos nós aqui também, principalmente por vocês que estão diretamente ligados a este assunto, que é o robozinho, o Snake, né? Do Instituto Senai de Inovação. E a gente vai conhecer agora, então, diretamente na matéria de Leneza Kras. O Snake tem um movimento semelhante ao do braço humano e é ágil como uma cobra. Muito flexível, o robô executa tarefas em locais de difícil acesso. Ele surgiu de uma necessidade do setor produtivo automotivo e está sendo desenvolvido em Joinville, pelos Institutos Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e em Processamento a Laser, com o apoio da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Esse projeto surgiu em 2017 com a demanda da própria General Motors, num programa chamado Ferramentaria 4.0. Essa demanda veio por meio da General Motors com a ideia de criar um robô Snake que tivesse a versatilidade, a flexibilidade
de fazer inspeções e até mesmo soldas utilizando a tecnologia laser aplicada à linha automotiva. O Snake tem aproximadamente 1,5 metros e pode realizar a tarefa de até 4 robôs convencionais, o que significa economia de custos e maior agilidade na produção. Ele possui uma tecnologia inédita e pode, inclusive, transpor obstáculos. O protótipo, que já está na 4ª fase de testes, recebeu recursos do biomimetismo, ou seja, usa os processos da natureza para resolver problemas. Ele é todo segmentado e os módulos podem ser adaptados para diferentes aplicações. Faz tarefas bem complexas com bastante precisão. Inicialmente ele foi concebido, para ser utilizado na indústria automotiva, no entanto ele não se restringe a isso. Esse robô ele tem a característica de ser multitarefa, ou seja, eu consigo transbordar essa tecnologia para realizar diferentes tarefas. Por exemplo, inicialmente a gente estava utilizando ele para inspeção, mas ele pode ser utilizado para uma aplicação de selante, para fazer a manipulação de algum componente, dentre outras atividades. Por enquanto, ele é um protótipo. A previsão é de que seja testado na linha de montagem da multinacional em julho. Aqui, também é desenvolvido um robô de pintura de grandes superfícies, usado em plataformas de petróleo para facilitar o trabalho humano, muitas vezes sujeito a riscos. Além destes, outros projetos de inovação são desenvolvidos. O trabalho que a gente faz hoje nos institutos de inovação, no nosso instituto especificamente, é trabalhar nessas tecnologias que são os pilares da indústria 4.0. Então, esse projeto que a gente tem hoje, ele trabalha com automação, por meio da robótica, com inteligência artificial, com a parte de armazenamento de dados, segurança desses dados, também a parte de sensoriamento. Então, sensoriamento de uma planta, de uma máquina, para a gente poder gerar dados que auxiliem as empresas ou os gestores dessas empresas a tomar decisões. Fica no local o maior centro de pesquisa em processamento a laser da América Latina, pronto para atender a indústria 4.0. Aqui nós temos equipamentos, sistemas para manufatura aditiva e manufatura subtrativa. A manufatura aditiva é um bom exemplo da manufatura avançada. Se me permite pegar aqui esse aqui é um pó de titânio, então é um metal. Ele é colocado numa dessas máquinas que estão dentro desse ambiente e camada por camada vai sendo construído um determinado componente. Por exemplo, esse aqui, com uma geometria completamente diferente e complexa, que uma manufatura convencional seria incapaz de fazer. Um elo como esse, bem que poderia fazer parte de um robô Snake. Então a gente consegue juntar aqui dentro do Instituto essas duas competências de sistemas de manufatura voltados para uma automação customizada para uma demanda do cliente e também a manufatura aditiva e subtrativa que complementa essa parte de sistemas de manufatura. Um dos equipamentos do centro de pesquisa é esta impressora 3D, que imprime peças de até 1,5 metros de altura, permitindo que geometrias complexas possam ser fabricadas. Um outro exemplo de que Santa Catarina caminha com maestria para atender a demanda da indústria 4.0. Interessante, Pierre, que foi uma indústria automotiva que demandou, aqui em Santa Catarina. O Senai está produzindo lá em fase finais de teste e tudo mais. Agora, em meados do meio do ano, aí vai para a fase final, como é que surgem essas demandas aqui para o Estado? Esse projeto é um projeto belíssimo, muito bem realizado, com resultados assim surpreendentemente bons, E ele surge como os nossos projetos todos surgem, Eles surgem da demanda da indústria. Então, o Fiat colocou, a gente trabalha, precisa muito das universidades, das boas universidades, trabalhar com professores, com alunos, com a pesquisa avançada da universidade, mas os nossos olhos, eles estão na indústria. Então, esse projeto nasceu com uma demanda da General Motors para o Instituto Senai de Joinville. Então, todos os nossos projetos, eles nascem dessa forma. E aí, durante o processo de desenvolvimento, ele começa a gente entendendo exatamente o que a indústria necessita, as demandas do cliente, os requisitos, e aí faz o desenvolvimento
de uma forma controlada para ter entrega. É um processo relativamente longo, né? Até o projeto lá, o desenho, Não, os tem testes. Tem que saber, tem que estar escolado, não só nas técnicas, mas no desenvolvimento. Então, o processo de gestão ele é bem complicado, ele tem que ser bem feito. Mas, assim, os nossos institutos de Santa Catarina, eles já estão acostumados, já sabem. E tenso, né? Muitas vezes não dá certo. Às vezes acontece. Quem trabalha com inovação tem que estar sujeito a falhas. Essa equipe que o Pierre comentou ficou 2 dias trabalhando 24/7. É isso mesmo. Lá na empresa de São Paulo para fazer o teste inicial e com grande tensão na hora da apresentação para os diretores e tal, porque inovação é assim, quer dizer, você está criando algo que não foi feito antes. É muito tentativa e erro mesmo. Faz parte do processo, é claro que a gente tenta minimizar, mas sempre há um grau de incerteza e é isso que diferencia, né, o trabalho de inovação dos trabalhos mais de operação. Então, é esse que dá o friozinho na barriga interessante. Dá friozão, porque você está trabalhando com... você não está trabalhando com professor de universidade, nem com os FAs, você está trabalhando com gente da operação da empresa, da produção. Então, é gente que vive sob pressão. Então, a indústria, ela vive sob pressão. Então, a gente está levando ciência avançada, uma pesquisa muito avançada, para alguém que exige e não entende outra coisa que além de um bom resultado. Nesse exemplo da matéria da Lenesa, lá em Joinville, a gente viu uma demanda de uma iniciativa privada, né, para redução de custos e tudo mais. Fiates, falando em investimentos públicos, né, como é que o governo federal, o governo estadual pode participar desse processo produtivo, principalmente na questão de inteligência, investimento em projetos e pesquisa? Eu vejo assim, o governo tem pelo menos 3 frentes de atuação muito importantes. A primeira é de fomentar esse sistema com educação, com investimento em ciência e tecnologia, que é fundamental. Não há país hoje no mundo que esteja numa posição mais avançada, que não tenha feito investimento muito pesado, continuado, sistêmico. Isso é fundamental, você não pode interromper, porque cada interrupção você perde muito do que já foi feito. Então, o investimento é um papel fundamental. Investimento, de novo, integrado. Você tem que estimular o investimento em educação e testar na Secretaria de Educação. Você tem que estimular o investimento em saúde e testar na saúde. E aí entra o segundo fator, que é o próprio governo como protótipo desses sistemas. Nós temos que falar em segurança 4.0, né, com inteligência, como já está sendo feito aqui no estado de Santa Catarina, no controle de fronteiras, no cruzamento de dados, nos sistemas inteligentes para chegar à conclusão, para ajudar a questão da segurança. Você tem que trabalhar com saúde 4.0, educação 4.0, sistema de tributação e fiscalização 4.0, então é aplicação. E por último, são as políticas públicas para estimular o setor industrial, né? Quer dizer, definir estratégias cada vez mais competitivas para que a indústria catarinense consiga gerar produtos para exportação e para competir com os produtos importados aqui dentro da nossa economia, né? Esses 3 elementos é que fazem o Estado mais competitivo e mais próspero. Complementando o item 3, que foi citado pelo Fiates, investimentos para a indústria, nós temos um exemplo nesse projeto feito por Instituto de Joinville, para a indústria, uma parte dos recursos vieram da Embrapi, empresa brasileira feita para a indústria. Então, o objetivo primário da Embrapi, assim, de certa forma, é igual ao do Senai, feito para desenvolver a indústria. Uma parte dos recursos do projeto vem do próprio governo através da Embrapi. Então, é um mecanismo extremamente inteligente, muito ágil. Eu não conheço nenhum mecanismo mais ágil, mais simples. E uma vez que os empresários conhecem a forma de trabalhar, ele é fantástico. E em Santa Catarina nós temos várias unidades Embrapi. O Senai de Joinville nós somos aqui, a Fundação CERT também a unidade Embrapi, a Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal. Então tem vários Santa Catarina que eu sugeriria fortemente, é cuidadoso, né, perigoso sugerir algo para alguém, mas que ao menos conheça um pouco mais o formato Embrapi, né? É bem interessante para a redução dos custos envolvidos. Normalmente pesquisa é muito caro, um sistema avançado é caro, isso reduz o custo e aumenta a velocidade de retorno. Tá certo. A gente já falou aqui no primeiro bloco da questão da capacitação, né, principalmente da parte acadêmica, da formação, para alimentar esse mercado. Eu gostaria de saber da opinião de ambos aqui agora. Quando a gente fala em indústria 4.0, principalmente na indústria, quando a gente pensa em robôs substituindo o trabalho humano ali, vem aquele medo, né? Vai perder vagas de emprego aqui no estado. Aí eu estou cortando aqui para o estado, mas de forma geral, global, né? Vai diminuir o número de trabalhadores, diminuir, talvez em alguns casos até vai, mas vão surgir novas vagas também, né?
Perfeito. A gente tem um exemplo acontecendo atualmente em uma empresa, exatamente isso. A gente está fazendo vários projetos em que postos vão desaparecer. Alguns postos existentes eles vão deixar de ter sentido. Mas, em paralelo, o SESI e o Senai têm toda uma parte da educação, está provendo o ensino profissional e outros postos vão surgir. E, eventualmente, com um salário maior. Uma pessoa com mais capacitação, com, eventualmente, um trabalho com mais responsabilidade e mais conhecimento agrega valor. Então, mas, assim, o Fiat colocou, a educação ela é fundamental. Então, educação acadêmica, educação fundamental, acadêmica, uma educação profissional, elas são fundamentais para alimentar não só a demanda já existente, como para poder fazer esse poder transformador. A gente vive um mundo cruel, Felipe. Ou a gente estuda e se prepara, ou a gente vai perder o lugar no mundo. Mas além da academia, até o Fiat pode me ajudar complementando isso, a indústria, de certa forma, ela também pode capacitar o colaborador que já está lá no chão de fábrica para transformar esse trabalhador em alguém que opere essas máquinas e possa fazer essa transição? Eu acho que a sociedade tem que trabalhar em conjunto, né? As entidades não governamentais, as indústrias, o governo, etc. Porque o que assegura que esse processo vai gerar, na verdade, mais oportunidade é a própria natureza do ser humano de buscar novos desafios, de buscar sempre uma evolução, né? Quando você teve a criação dos princípios da agricultura, talvez as pessoas falaram que não ia mais ter emprego, porque agora ia ter arado, né? E aumentou a capacidade de alimentar pessoas, aumentou a população e daqui a pouco surge a indústria, e depois a energia, a eletrônica, etc. Então, menos perdas no campo. Isso, nós temos desafios gigantescos pela frente, nós temos que resolver o problema de mudança climática, nós temos que melhorar o sistema de energia, nós temos que tornar o mundo mais sustentável. E para tudo, temos que alimentar mais gente, né? Temos que transportar melhor, mobilidade melhor, energia mais adequada. Então, existem desafios enormes que vão exigir da sociedade e dos seres humanos mais capacitação, mais estudo para a gente conseguir atingir novos objetivos e continuar evoluindo. Então, nós temos certeza que há sim desafios, mas desafios para aprender, para continuar crescendo e para continuar fazendo o mundo cada vez mais sustentável. Aproveitar. Só para fechar, se me permite, Felipe, fica à vontade. Essa questão da evolução da tecnologia, assim, essa história do medo de perder a posição, eu não tenho mais emprego, as pessoas perderem emprego, isso é bem antigo, não é agora que isso surgiu. E agora a nossa experiência tem mostrado que a tecnologia e o mundo e as empresas e as instituições continuam girando em torno do ser humano. Então, assim, eu não vejo como o ser humano vai sair da equação. Ele vai estar sempre como um ator central. Sim, então, até porque para criar essas tecnologias foi um ser humano. E para poder utilizar, eu diria que alguns trabalhos que o ser humano não deveria estar fazendo, ou porque ele é muito sujo, ou porque ele é muito perigoso, ou porque ele é demasiadamente repetitivo, ou que ele não exige, não força um desenvolvimento mental da pessoa, espiritual, sei lá, do jeito que a gente quiser colocar. Esses trabalhos devem ser deixados com a máquina. Então, o ser humano tem que selecionar coisas, melhores. O ser humano se desenvolver e melhorar como ser humano. O ser humano a gente já sabe que é inteligente, mas as máquinas estão ficando inteligentes também agora, em alguns aspectos elas são mais inteligentes que nós. Não tem o que fazer. Isso é uma briga perdida. Na questão, voltando naquela tecla da redução de custo, né? No chão de fábrica lá, Pierre, já existem máquinas que fazem o trabalho repetitivo ali, que ela mesma identifica processos a serem melhorados conforme ela vai trabalhando no dia a dia? Isso é fundamental, obrigado pela pergunta. Isso é um dos pontos principais da indústria 4.0, né? Tem uma técnica que se fala muito, né? Na verdade, se apertar significa pouco, né? A inteligência artificial ela é muito ampla, é um universo enorme de técnicas e abordagens que você pode dar. E uma das abordagens é o tal do aprendizado de máquina. Então, a máquina, assim como nós, a gente numa atividade eu vou aprendendo com meus erros e acertos, a gente falou agora há pouco. Então, cada erro e acerto ele vai ser computado e ela vai melhorando, assim como nós também. Então, é muito baseado na nossa experiência que se transportou para a máquina. E ela apenas alerta para que seja modificado um processo ali. Às vezes não, ela modifica o processo. Já vai automaticamente? Automático. Alguns processos são feitos assim. Ela vai aprendendo e vai modificando a forma. Ela se modifica. Então isso é meio assustador, né? A máquina tem inteligência suficiente para alterar a sua forma de trabalhar. Bacana. E obter melhores resultados. Bacana. A gente já está chegando aqui na parte das considerações finais do programa, infelizmente, que o assunto é muito interessante. E eu gostaria de te perguntar então, Fiat, para a gente reforçar aquela questão dos desafios, né, que vem pela frente na indústria 4.0 e fique à vontade para as suas considerações finais.
Então, eu vejo que essa questão da inteligência artificial, como disse o Matei, nasce da inteligência natural, que é a inteligência do ser humano, que tem ainda uma máquina fantástica, o cérebro, né, com bilhões de neurônios, com trilhões de bytes de capacidade de memória, que nós ainda não chegamos nem perto de entender ainda essa máquina, como ela muito funciona. Complexa. E é isso que as máquinas atuais tentam simular e já conseguem fazer coisas fantásticas, como jogar jogos de xadrez, como fazer debates, aprendendo com argumentação e fazendo arte, criando, né, gerando operações complexas a partir de padrões pré-definidos. Então tem ainda muita coisa para ser feita, principalmente para ajudar o ser humano a ter uma memória mais adequada, a curar doenças, né, porque certamente as capacidades de cruzamento de informações vão permitir a gente gerar soluções melhores para doenças. Hoje, por exemplo, uma operação de próstata certamente é feita muito melhor por um robô do que pelo melhor profissional, por conta da capacidade de aprendizado, de toda a complexidade de movimentos que são executados na linha do Snake que nós vimos lá, né, só que trazido para uma outra escala, para uma outra complexidade. Então, os desafios estão aí, nós temos certeza que a tecnologia cada vez mais vai ajudar nesse processo, trabalhando junto com o ser humano, e as ficções científicas estão aí para também gerar o cinema 4.0. Tá certo. Estamos para o final aí, Pierre, 30 segundos aí para a gente encerrar. Suas considerações finais aí, brevemente. Assim, em termos de tecnologia, eu gosto, eu vivo, respiro e nasci para fazer tecnologia. Então, eu diria que é um mundo, elas virão, então não adianta a gente querer resistir. Sem volta. Se eu não quiser fazer indústria 4.0 na minha indústria está fadada a desaparecimento. Se eu não quiser estudar como pessoa, estudar novas tecnologias, não quiser me desenvolver, eu simplesmente vou ser descartado sem do mercado. Então, eu diria que a sociedade, né, o Fiates colocou muito bem, a sociedade tem que se mobilizar para prover os vários aspectos que isso traz. Tirar proveito disso. Centrado no ser humano. Tá certo. Agradecer, então, a presença do José Eduardo Fiates, da Fiesc, e também André Pierre Matei, do Instituto Senai de Sistemas Embarcados. Muito obrigado. A gente falou hoje sobre Indústria 4.0 em Santa Catarina e em breve a gente volta com mais um programa Santa Inovação.